Beleza, galera? Então, boa tarde, né, aos que chegaram depois. Assunto de hoje, sucessão ecológica, dando continuidade aí à ecologia de comunidades. Esse assunto está relacionado, né, às comunidades ainda. A gente vai falar o que que é sucessão. Vamos lá, vamos começar discutindo um pouquinho sobre essa palavra. O que que vocês entendem como sucessão? Sucessão remete à sequência, né? Uma sequência de eventos. Então, quando a gente fala de sucessão ecológica, a gente está falando da sequência, né, de eventos que ocorrem ao longo do tempo para a formação de um ecossistema, para o estabelecimento de uma comunidade, tá? E lembrando, o que é comunidade mesmo? A comunidade reúne várias populações de espécies distintas, né, que vão compor então aquele sistema. Então a sucessão nada mais é do que essa sequência, né, da chegada de novos indivíduos, da substituição de indivíduos, né, por outros de espécies diferentes, até se formar uma comunidade que a gente chama, né, considera madura, né, ou mais estável, ok? Bem, vou colocar uma imagem, duas imagens para vocês aqui e quero que vocês reflitam, né? É, essas duas imagens representam o mesmo ambiente, né? Tem ali em cima o Convento da Penha e aqui o Morro do Convento, né, com a vegetação. Então tem a matinha, aquela mata do convento. Só que uma foto, pô, preto e branco aqui, né, um período aí bem depois da colonização, mas ainda um período bem antigo, e uma foto mais recente, mais atual, né, colorida. A gente já consegue ver construções aqui mais modernas. Aqui na época, as duas fotos foram tiradas ali da região da Prainha. Pessoal, seguinte, será que houve mudança, né, durante todo esse tempo, todos esses anos, essas décadas que se passaram? Será que essa vegetação da matinha do convento mudou? Vocês já ouviram falar do que já aconteceu com essa mata do convento? Vocês já ouviram falar no termo mata primária e mata secundária, né, e sabem a diferença? A aula de hoje ela vai ajudar vocês, né, a elucidarem um pouquinho essas questões, né? O que é uma mata primária, o que é uma mata secundária. Vamos começar então já falando dessa mata do convento, né? Muita gente acha que a vegetação que tem ali no Morro do Convento é uma vegetação original, chama de mata primária. Erro, né? Errado. Na verdade, ao longo dessas décadas, todos esses anos que passaram, na verdade, né, desde a chegada dos colonos, né, houve exploração da terra. Vocês sabem que as regiões litorâneas foram as mais exploradas, né, desde a chegada dos primeiros colonos. E grande parte, poxa, essa mata do convento está dentro aí do domínio da Mata Atlântica. E vocês sabem que da totalidade que a gente já teve da Mata Atlântica, hoje o que nós temos é menos de 11%, né? Algumas estimativas chegam a 7% né, da totalidade, ou seja, é quase nada. São pequenos fragmentos que sobraram e com certeza a mata do convento não é um deles, tá? A mata do convento é uma mata secundária. Então vamos lá, a gente chama de mata primária aquela mata original, aquela que veio de um processo de sucessão ecológica, ou seja, de desenvolvimento do ecossistema primária. Ou seja, a primeira que chegou, desde que formou a rocha, né, um afloramento rochoso, aquela rocha virou solo, aquele solo recebeu propágulos, né, sementes, organismos vegetais, né, plantas pioneiras chegaram, começaram a se desenvolver, sendo substituídas por espécies de maior porte, herbáceas, arbustivas, posteriormente arbóreas, né? Aconteceu uma única vez, mata primária. Aconteceu mais de uma vez, né? Principalmente devido, no caso aqui da mata do convento, ela foi desmatada mesmo, né? Inclusive já ocorreram alguns projetos, alguns programas alguns projetos de recuperação, ações, né, de recuperação de área aqui nessa mata do convento. Teve uma época, né, também no período
período, né, lá já no século XVIII, XIX, houve uma, houve uma devastação, em grande escala dessa mata, e quando ela foi regenerando, houve inclusive um período em que ela foi totalmente invadida por bambu chinês. Se a gente sobe ali a estradinha do convento, tem alguns trechos que ainda tem um pouquinho de bambu chinês, né? Claro que hoje essa mata ela é um pouco mais controlada, né? Tem algumas ações. Teve época que ela foi tomada por cipós, né? Os cipós começaram a se alastrar aqui sobre essa mata, abafando ela e impedindo o crescimento, né, dos estratos mais intermediários, né, das plantas que ficam ali abaixo do dossel, e eles fizeram uma intervenção removendo todos esses cipós para que a vegetação voltasse, né, a se desenvolver. Então já tiveram várias ações no sentido de recuperação da mata do convento. A mata do convento não é uma mata primária, é uma mata secundária, tá bom? Eu trouxe só como exemplo para a gente poder contextualizar, beleza? Tem outros ambientes também que a gente fazem parte do nosso dia a dia, e a gente consegue observar o processo de sucessão ecológica ocorrendo. Por exemplo, ali próximo ao centro de Vitória, quando a gente passa de carro ou a pé, ali na curva do Saldanha, então a gente, olhando né, para a direção ali daquela área de estuário, a gente consegue ver o Penedo, né, que é aquele afloramento rochoso que pertence ao município de Vila Velha, mas é melhor visualizado, né, de Vitória. Quando a gente olha ali na curva do Saldanha, vê aquele morro meio careca, né? Se a gente parar e analisar uma foto do Penedo, eu até coloquei mais para frente uma imagem, mas se a gente olha o Penedo algumas décadas atrás e compara com o Penedo de hoje, essa rocha, esse afloramento rochoso, ele já sofreu modificações com o passar do tempo, né? Ele ainda é um afloramento nu, não tem uma vegetação, né, representativa, mas aquela rocha não é mais somente uma rocha litólica, né, uma rocha crua. Já tem a formação já de um microsolo, né, com desenvolvimento de algumas gramíneas, algum extrato herbáceo, né, já começou a proliferar. E provavelmente daqui a algumas décadas a mais, se a gente fizer uma outra fotografia e comparar com os dias de hoje, a gente vai perceber que o ambiente modificou também. Ou seja, os ambientes eles modificam com o passar do tempo. E isso é um fator chave que caracteriza essa sucessão ecológica. Por que será que muda? Né? A própria idade geológica da Terra está relacionada com o processo de sucessão. Né? As vegetações mais antigas, as comunidades mais antigas, elas datam, né, da idade da Terra, desde que da época que houve extravasamento de magma, né, do interior da Terra para a superfície, e aí a superfície da Terra se resfriou, formando a crosta, né, que é formada basicamente por lava que endureceu devido ao resfriamento. E aí essa lava que endurecida formou as rochas, né? E com o passar do tempo, essas rochas sofreram intemperismo, ação do intemperismo físico, né, químico, ação da água, do vento, dos micro-organismos, dos outros organismos que foram surgindo na Terra. E aí o que aconteceu com essas rochas? Elas foram decompondo, elas foram se fragmentando e elas foram formando uma cobertura superficial cada vez mais orgânica, constituindo então um solo. E esse solo, ele é um ambiente físico, né, muito mais propício para o desenvolvimento dos seres vivos do que uma rocha nua, não é verdade? Então a própria formação do solo está relacionada ao processo de sucessão ecológica. A formação de um solo permite a chegada de esporos, sementes, né, de plantas e organismos que vão crescer ali, vão se desenvolver enquanto houver recurso quando se extinguirem, vão ser substituídos por outras espécies de organismos que vão sucedendo. Isso é sucessão. Beleza, galera?
Então, trazendo uma definição e uma figurinha que representa bem o processo de sucessão com o passar do tempo, né? O que seria essa sucessão ecológica? É a sequência gradual de estágios do desenvolvimento de uma comunidade ao longo do tempo, desde seus estágios iniciais até o estabelecimento de uma comunidade mais estável e mais duradoura, que a gente chama muitas vezes, né, de clímax ou comunidade madura, tá? E a comunidade mais inicial, né, os primeiros organismos, é uma comunidade composta por espécies que a gente chama de pioneiras. O que são pioneiras? Pioneira significa primeiro, né? São os primeiros a chegar. Então, no desenvolvimento de qualquer ecossistema, pessoal, vão existir espécies capazes, né, de colonizar inicialmente esse ambiente, são as espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras, em geral, chegam. Aqui, pessoal, nessa aula eu vou falar muito de plantas, tá? Plantas pioneiras, intermediárias, tardias. Só que sucessão ecológica, a gente está falando de comunidade. Não é só comunidade vegetal. Então, eu já vou fazendo essa consideração. Apesar de eu falar mais de plantas, quando a gente trabalha a sucessão ecológica, a gente está falando de comunidades como um todo. Chegam aqui, ó, nos estágios iniciais, né, musgos, gramíneas, então extrato mais herbáceo, mais rasteiro, né, que vão modificando fisicamente o solo, né, quimicamente também, né, vão acumulando nutrientes, e aí, né, vão gerando uma condição de maior sombreamento para esse solo também. E a partir de certo momento vão começar a surgir espécies um pouquinho maiores, né, que é o extrato, a fase intermediária, chamada de, né, fase intermediária. Então aqui a gente já vai ter algumas espécies, além de herbáceas, né, arbustivas, algumas arbóreas, né, e, claro, isso vai modificando ainda mais o solo, né? A comunidade vai se tornando mais complexa, vão ocorrendo mais interações ecológicas, e isso vai permitindo o estabelecimento de novas espécies, né? O clímax, ou estágio maduro de uma sucessão, geralmente é marcado por espécies de maior porte. Em se tratando de vegetais, a gente está falando das espécies arbóreas, né? São as árvores. A gente tem maior complexidade, mas as herbáceas somem? Não, elas são substituídas. Às vezes as espécies que tinham aqui no início, né, pioneiras, elas não conseguem sobreviver aqui, ó, no estágio clímax. Então elas são substituídas. Claro, algumas que são mais tolerantes podem permanecer em diferentes fases, né? No início, no meio, no fim, tá? Mas a gente tem muita substituição de espécies, né? Porque as espécies elas tendem a ser mais especialistas. Então uma espécie que vive aqui, ó, no extrato herbáceo, né, rasteiro aqui, de uma comunidade clímax, tem que ser mais adaptada à condição de sombra, né? Geralmente maior umidade, menos luz. E uma herbácea que vive aqui, ó, numa comunidade pioneira, ela tem que estar mais adaptada ao quê? Maior incidência de luz, não tem sombra, né? Resistir à dessecação. Então são estratégias de sobrevivência diferentes que a gente encontra ao longo de uma sucessão ecológica. Beleza? Bem, e a gente fala que a sucessão ecológica, pessoal, é um processo ordenado e dirigido. Como assim? A gente consegue, em muitas situações, prever, não sempre, né? Porque os ambientes eles estão sujeitos também a perturbações, que são distúrbios que podem ocorrer no meio do caminho. Mas geralmente, toda a sucessão ecológica, geralmente não, toda sucessão ecológica, independente de ocorrer ou não perturbação, ela tende a ir em uma única direção, que é a direção de formar uma comunidade madura. Então a sucessão sempre ela tende a ir ao estágio clímax, tá? Ela tenta, o desenvolvimento das espécies tende a ir na direção da formação de uma comunidade clímax madura, tá bom? Pode não chegar por algum evento. Como assim algum evento?
distúrbios, né? Como eu falei, perturbações como queimadas, né? Tanto devido à ação a causas naturais quanto causas artificiais, tá, pessoal? Então, queimadas, alagamentos, né? Enfim, tem vários fenômenos climáticos, como a ação de furacões, né? Geadas, podem interromper o processo de sucessão ecológica. Muitas vezes, né, a ação de um furacão, por exemplo, sai derrubando isso tudo. Então, não permite que uma fase intermediária continue indo para clímax. Faz com que ela volte para o estágio inicial e daqui vai para o intermediário. Se não ocorrer distúrbio, ela chega no clímax. Se ocorrer distúrbio, ela retrocede. Então, tem várias situações que podem ocorrer ao longo de uma sucessão. Mas, numa sucessão, né, ecológica sem distúrbios, né, o que ocorre é um processo que pode ser muitas vezes até previsto, né? Já existe uma sequência de seres vivos, né, que vão chegando e dando lugar a outros, né, até formar uma comunidade clímax ou uma comunidade madura, tá? Bem, obviamente que essa sucessão ecológica ela não depende só dos seres vivos, né? Ela vai ser muito influenciada, ela vai sofrer modificações devido às condições ambientais. Então, alterações nas condições ambientais locais, ou seja, no microclima, vão provocar, né, alterações nas respostas aqui dos organismos também. Lembrando que os próprios organismos também modificam o meio, como eu falei. Quando chegam aqui plantas herbáceas, gramíneas, líquens, né, musgos, enfim, vão chegando aqui, esse solo ele vai deixando de ser mineral e passa a ser mais orgânico. Ou seja, ele fica melhor preparado para a chegada de outras espécies. Aí começam a vir novas espécies de plantas, animais, insetos, né, em geral, pequenos mamíferos, enfim, a comunidade ela vai evoluindo, ela vai se desenvolvendo, melhor dizendo, né? Até que chegue então no estágio mais maduro, a partir do qual ela não consegue desenvolver mais. Porque nesse estágio, as condições limitantes elas não permitem maior incremento de biomassa do que foi atingido aqui na comunidade clímax. A gente vai entender um pouquinho isso quando avaliar os aspectos energéticos de uma sucessão ecológica, né? Bem, além disso, ó, como eu falei, né, repetindo, só reforçando, né, a comunidade clímax ou madura é uma comunidade mais estável em relação às anteriores, né? As anteriores elas são mais dinâmicas, elas mudam com maior intensidade. A comunidade madura, não, né? Ela vai se estabilizar. Lembrando que não existe estabilidade estática, né? Em ecologia a gente fala em estabilidade dinâmica. Quando a comunidade fica madura, não é que ela não oscila, ela vai oscilar, né? As populações vão oscilar, mas em torno de uma média. Então essa condição aqui é o que a gente chama de estável ou estável pulsante, né? Ou equilíbrio dinâmico, tá? É isso aqui que é a homeostase que essa comunidade madura consegue alcançar, tá bom? Não é algo estático, é algo que, né, varia em torno de uma média, mas é o mais estável ao longo de uma sucessão. Bem, como é que a gente batiza? Como é que são os nomes das diferentes etapas de uma sucessão ecológica? Aquela comunidade que a gente encontra espécies pioneiras, né, que são caracterizadas por geralmente as plantas, né, em se tratando de plantas, seriam aquelas plantas mais rasteiras, de crescimento rápido, são as R estrategistas, investem muito em crescimento e pouco, né, em manutenção. Então são espécies que têm um ciclo de vida muito curto em relação às outras. Espécies pioneiras, elas investem muito em reprodução. Tipo assim, chegou no ambiente, né? Um ambiente que antes não tinha vestígios de vida, então chegaram as primeiras sementes, por exemplo, de plantas aí, de gramíneas. Elas germinam e crescem muito, muito rápido.
Onde que a gente encontra, né, essas comunidades pioneiras com frequência? Pasto. Já viu pasto? No pasto, a sucessão ela não se desenvolve, ela fica só ali no estágio inicial, que a gente chama de ecese, tá? Então, comunidade pioneira ou ecese. Por quê? Porque no pasto, para a criação de gado, o pisoteio não permite que plantas maiores vão se desenvolvendo, como, né, alguns arbustos e até mesmo algumas árvores. Não conseguem se desenvolver. É claro que se eu tiro o rebanho dali, né, isso vai permitir o crescimento, o desenvolvimento da sucessão. Então as herbáceas começam a crescer e depois elas são substituídas por plantas tardias, né, secundárias, iniciais e tardias. Né, e pode, daqui a depois de anos, né, se formar até uma floresta, né, com uma vegetação mais densa, né, composta por árvores e tudo mais. Tá bom? Então, pioneiras, né, são essas. A restinga entra aí, professor? A restinga, A restinga? a restinga, ela é um ecossistema que tem diferentes formações. Ela tem na região que a gente chama de mata pós-praia, né? Logo saindo do mar, você tem areia, muita areia, né? Depois que você passa aquela faixa que só tem areia, começa a vir aquela faixinha que tem esses matinhos da restinga, né? Aquilo ali a gente chama de mata pós-praia. É uma formação em que a sucessão ecológica ela não ultrapassa essa fase, né, de domínio de uma comunidade pioneira. Então, é um exemplo, né, em que predomina. Só que se você vai adentrando na restinga, a gente vai observando o quê? Saindo do mar, indo em direção ao continente, se você, né, você vê essa mata pós-praia, que tem domínio de pioneiras, e à medida que você vai entrando, quem já foi ali no Parque de Setiba, né, o antigo Parque de Setiba, o Parque Estadual Paulo César Vinha, e fez aquela trilha da Restinga, já observou, né, que a gente tem aqui ó, uma matinha, depois já tem uma vegetação mais intermediária, e lá dentro, perto da base do Paulo César Vinha, já tem uma vegetação mais encorpada, né, com árvores, né, arbustos e tudo mais. Então ali né, claro, toda aquela formação inclui restinga. Então a restinga tem a mata pós-praia, que é uma comunidade pioneira, você tem formações intermediárias e você tem formações maduras também, que inclui a mata de mirtácea, né? Então são várias formações, tá bom, na restinga, incluindo comunidades pioneiras. Quando essa... Oi, pode Outra falar. coisa, professor. Uhum. Aí, igual você falou que ali perto da base do parque as árvores são maiores, né? Uhum. Ali não seria a Mata Atlântica, não? Olha só, a Mata Atlântica é um bioma. O que é um bioma? É um grande ecossistema. A Mata Atlântica é um bioma que, por sua vez, é composto por vários outros ecossistemas que compõem a Mata Atlântica. Por exemplo, a Restinga é uma formação, é um ecossistema que compõe a Mata Atlântica. O manguezal, o Essa que manguezal era a dúvida. é isso aí. O manguezal, outro exemplo de outra formação que também compõe a Mata Atlântica, entendeu? Então todas essas formações elas incluem, né? Mata Atlântica não é só floresta ombrófila densa, né? Como a gente tem encontra muito aqui na região de Santa Teresa, por exemplo, uma vegetação mais densa, né? Pela localização geográfica, mas a Mata Atlântica inclui essas outras formações também. Tudo isso é Mata Atlântica, beleza? São paisagens, formações, fisionomias diferenciadas dentro desse grande bioma que é a Mata Atlântica. Deu para entender, Vitor? Bem, beleza, gente. Claro, lá na Restinga, que é o exemplo que a gente deu aí, né? Aquela vegetação mata pós-praia não evolui. Não evolui por quê? Porque as limitações ambientais não deixam. A ação do vento, o solo muito arenoso, né? Ali não vai mais que aquilo, não. Mas comunidades pioneiras que se estabelecem em locais que, né, vão permitindo a chegada de novos organismos, evoluem para comunidades intermediárias, né, que a gente chama de séries, tá? Então, comunidades intermediárias vão constituir o quê? Organismos de um porte um pouquinho maior, né, que já são adaptados a um ambiente um pouquinho mais sombreado do que o ambiente lá que compunha a comunidade pioneira.
E essas comunidades transitórias, intermediárias, por sua vez, podem ser substituídas por espécies que vão compor uma comunidade final. Comunidade final, como eu falei no slide anterior, a gente chama de clímax ou madura, tá? Que seria uma condição mais estável. Olha a diferença se a gente pega o início e compara com o fim, né? Olha a diferença com relação ao porte das espécies, as estratégias de sobrevivência, as formas de reprodução, né? Aqui na comunidade final, a gente tem espécies que investem muito mais em qualidade do que em quantidade, né? Então, por exemplo, essas espécies arbóreas, elas têm um crescimento muito mais lento do que as gramíneas que a gente tinha lá na pioneira. Só que elas investem muito, elas são muito mais competitivas, né? Uma árvore, e elas têm uma vida muito mais longa, né? As árvores elas vivem aí décadas, centenas de anos, algumas, né? E eu apresentei uma, eu já comentei sobre uma para vocês que são algumas são milenares, como a sequoia, né? Nos Estados Unidos tem sequoias de mais de 1000 anos, quase 1500 anos, se não me engano. Então algumas são milenares. Então são estratégias de sobrevivência diferentes, tá? Aqui dominam as que a gente chama de K-estrategistas. São aquelas que investem em manutenção, em qualidade, são mais competitivas, têm um ciclo de vida mais longo e a reprodução mais lenta, tá? Comparadas com as pioneiras. Basicamente são esses três momentos, digamos assim, essas três etapas que a gente encontra em qualquer sucessão ecológica. Aqui eu estou dando exemplo de uma floresta, né, terrestre, mas a sucessão envolve vários outros, né, existe sucessão ecológica na água, né, nos lagos, existe sucessão ecológica em vários ambientes. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Gente, essa tabela aqui é uma tabela importantíssima para a gente entender o que acontece ao longo de uma sucessão ecológica, né? Quando a gente sai de um estágio inicial e chega no estágio clímax, o que vai acontecendo com as características dessas comunidades, né? Então, eu coloquei aqui algumas que são as mais importantes. Se vocês entenderam o que é a sucessão e como é esse desenvolvimento da comunidade ao longo do tempo, fica fácil deduzir, fica meio que quase que óbvio, né? Deduzir o que vai acontecendo com cada uma dessas características. Por exemplo, número de espécies. Onde vai ter maior número de espécies? Numa comunidade inicial ou numa clímax? Né? Certamente vai ser na clímax. Eu já vou colocar as respostas aqui para a gente ir acompanhando, né? Então, o número de espécies inicialmente é baixo. São poucas espécies pioneiras de crescimento rápido que dominam o ambiente. Depois elas vão sendo substituídas por outras espécies e vão chegando cada vez mais espécies. Então, a tendência é o aumento do número de espécies, consequentemente, o aumento também da biodiversidade, né? Se aumenta a riqueza de espécies, vai aumentar a biodiversidade. No início é mais baixa, são poucas espécies que dominam aquela área ali, né, que é mais hostil, né, para a maioria dos seres vivos. E aí vão melhorando as condições ambientais, vão chegando novas espécies. E aí vão aumentando as relações ecológicas, a complexidade, como a gente já estudou em outras aulas, a complexidade do ecossistema, ela aumenta, né? As relações interespecíficas aumentam. E o que acontece com a quantidade, com o número de indivíduos por espécie? Gente, por espécie. Então, olha só. No início, as pioneiras elas têm crescimento rápido. Então, é claro que espécies iniciais elas vão ter um alto número de indivíduos por espécie. Tá? Apesar de ter menor biodiversidade, né? As espécies que existem ali elas estão em alta densidade. Beleza? Por outro lado, à medida que o ecossistema evolui, quando o ecossistema atinge o estágio clímax, então a comunidade está madura, tem maior biodiversidade, entretanto, cada espécie ela tem uma densidade baixa. Existe, na verdade, um aumento da uniformidade, né? As espécies elas ficam mais equilibradas no meio, né? Elas ficam melhor distribuídas, cada uma com uma densidade pequena, então reduz a densidade, né?
Por quê? Porque aqui na clímax, geralmente é formado por espécies de crescimento mais lento, né? Uma taxa reprodutiva então menor, investem mais, né, na manutenção do que na reprodução. Isso tudo faz com que a densidade seja menor, entretanto os indivíduos vivem mais, né, mais tempo. A biomassa. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica, né? Se eu pegar aquela vegetação inicial, que é composta principalmente por um extrato herbáceo, né? Pegar, sei lá, um metro quadrado de vegetação inicial pioneira e botar na balança. Será que vai dar maior ou menor do que a biomassa, o peso, matéria orgânica, de um metro quadrado que eu pegar de vegetação clímax? Vai dar mais baixo, né, gente? A vegetação inicial, então, ela tem uma biomassa muito pequena. À medida que o tempo passa, vai acumulando biomassa. E aí a gente tem uma maior biomassa no final da sucessão, tá? Apesar da quantidade de matéria orgânica, né, ser maior no final, ocorre o que a gente chama de mudança no metabolismo energético, tá? Que é isso, professor? Como assim? Inicialmente, pessoal, as plantas têm ciclo de vida curto e rápida, elevada taxa de reprodução, certo? Isso faz com que a taxa fotossintética, aqui no início, a fotossíntese, é maior do que respiração. Então, ela produz mais, a produtividade líquida, lembram? Que é a diferença entre a produção bruta menos a respiração, que é o que é consumido, então é positiva. Então, a produtividade líquida ela é maior no início, apesar de ter menor biomassa, a produção líquida é maior no início e menor no final. No final, vai aumentando a heterogeneidade do ecossistema, da comunidade, vão aparecendo mais organismos heterotróficos, e aí o que vai acontecendo? A taxa de fotossíntese, ela tende, no final da sucessão, a se equiparar à respiração. Ou seja, em outras palavras, no final de uma sucessão, o aumento da biomassa faz com que o que seja produzido seja suficiente para ser consumido, para manter. Não sobra igual sobra no início, né? O início vai sobrando, né, energia, matéria, que vai sendo acumulada na forma de biomassa. Quando estabilizou, aumentou demais, a taxa de fotossíntese ela equipara-se à de respiração, ou seja, o que é produzido fica parecido com o que é consumido. Então, por isso que a gente fala que as vegetações estágio clímax de desenvolvimento, de sucessão, como por exemplo a floresta amazônica, é uma floresta que não pode ser considerada pulmão do mundo, né? Ela tem várias importâncias, a gente já falou isso em outras aulas, com relação a manutenção climática, né? Manutenção de biodiversidade. Ela é importantíssima para o equilíbrio ecológico, inclusive de outros ecossistemas, mas pulmão do mundo ela não é mesmo. Por que ela não é pulmão do mundo? Porque ela consome o que ela produz. Ela é uma vegetação, ela é uma formação, é uma comunidade, né, que está em estágio clímax de desenvolvimento, ok? Se fosse uma comunidade inicial ou uma comunidade com características, né, de estágios mais iniciais, de formação, domínio de pioneiras, aí sim a gente poderia falar, porque aí a fotossíntese, a taxa de fotossíntese sendo maior do que a respiração, né? Ou seja, o que é consumido na respiração não consome tudo. Então sobra aqui, por exemplo, oxigênio, que vai para a atmosfera, tá? Só para a gente relembrar um pouco isso aí. Beleza? Entenderam as relações entre biomassa, fotossíntese e respiração ao longo da sucessão? Vamos lá, número de nichos ecológicos, né? Ou seja, o papel das espécies ao longo do tempo. No início você tem um baixo número de nichos ecológicos, né? Com o passar do tempo, esse número aumenta, obviamente. Por que aumenta? Porque vai aumentar o número de espécies, vai aumentar as interações. Então, consequentemente, o número de nichos, a heterogeneidade espacial também, né? Porque uma vegetação madura, ela tem vários estratos, né? Ela tem o dossel, tem o subbosque, tem o extrato herbáceo.
Então são vários estratos, são várias condições de luz, né, a condição de solo, são vários microclimas dentro de uma comunidade clímax. Isso vai fazer com que você tenha uma variedade do hábitat muito grande. Se você tem um hábitat muito variado, né, variação no hábitat, você também vai ter variação nos nichos, né? Porque você vai ter que ter mais nichos especializados para ocupar aquele hábitat bem que é mais heterogêneo, tá? Comparado às comunidades iniciais ou a um ecossistema, né, com comunidades pioneiras. A competição inicialmente é baixa, né? Até porque tem menos espécies. E lógico, né? Com o passar do tempo vai aumentando a competição entre as espécies. E as formas de coexistência também. E as interações ecológicas também. Os tipos de seres vivos, né? Inicialmente predominam mais autótrofos, né? Como eu falei aqui, ó, por isso que como eu havia falado, né? Inicialmente a taxa fotossintética é maior do que a respiração. Você tem muitos autótrofos pioneiros que crescem rápido e fazem muita fotossíntese. Com o passar do tempo, além dos os autótrofos vão sendo substituídos por espécies de crescimento mais lento, e além disso chegam vários organismos heterotróficos, né? Insetos ou animais, né, de vários grupos, répteis, anfíbios, mamíferos, pequenos e grandes, né? E aí esses heterótrofos, eles consomem oxigênio. Então, a produtividade aqui no final, ela é líquida, né? Ela é bem pequena, quase zero praticamente, tá bom? Porque a fotossíntese aqui, ela já se equipara à respiração, né? O que é produzido é o suficiente para manter o que se estabeleceu, a biomassa, né, que se estabeleceu aqui, tá? Na comunidade clímax. Tranquilo? E teia alimentar. Claro, né? Se você tem no início menos espécies, novamente, menor biodiversidade, menor relação, né, entre as espécies. Então, né, interações de alimentação são mais simples, as cadeias são mais simples. Quando você vai aumentando a complexidade, vai aumentando também as interações alimentares entre os organismos, e aí as teias vão se tornando mais complexas, né? Então você tem uma trama, uma rede alimentar muito mais complexa numa comunidade clímax, comparada a uma inicial. Produtividade líquida, acabei falando ali em cima, né? Só para reforçar, né? A produtividade, ó, cuidado, tá, gente? Pegadinha aí de questões de prova, né? Né? Até de como é um assunto que pode envolver envolve a fisiologia vegetal e, né, vocês são futuros agrônomos, né, em concurso, essas coisas, não confundam a produtividade primária bruta com a produtividade primária líquida, tá bom? Então, a produtividade primária líquida, ela é maior no início e menor no final. Só que se eu pegar a bruta, né, que está relacionada à biomassa total, é o contrário, né? Eu tenho menor produtividade bruta no início e maior produtividade bruta no final. Por que a líquida é o contrário? Porque a líquida depende do aumento da taxa de respiração. Aqui no início a gente tem baixa taxa de respiração. Lá no final a gente tem uma taxa de respiração mais alta. Então a produtividade líquida não é a bruta menos a respiração? Então, ó, quando eu pego a bruta e diminuo, subtraio da respiração que é maior lá no final, eu tenho uma menor produtividade líquida, porque de novo, né, o que é produzido, fotossíntese, é similar ao que é consumido numa comunidade madura. Então eu não vou ter produtividade líquida alta, né? Vou ter baixa, beleza? Bem, essa tabela, eu acho que ela tem assim os principais tópicos que podem ser cobrados com relação à sucessão ecológica, comparando comunidades iniciais e comunidades mais tardias. Vou falar um pouquinho das características, né, das plantas das diferentes comunidades, né? As espécies que são consideradas pioneiras, qual a característica delas? Pensa bem, gente. Quando se abre uma clareira no meio da floresta, quem cresce primeiro? Né? São aquelas gramíneas, as herbáceas, aquelas pequenininhas, que crescem rápido. Claro que com o passar do tempo elas são substituídas por espécies de porte maior, de condições diferentes. Mas inicialmente, pensa no cerrado. No cerrado, depois que ocorre uma queimada, aí aquela vegetação que era mais arbustiva,
ela fica toda danificada. E aí todo o cerrado, que já é uma área mais aberta, fica mais aberta ainda. Acontece que existem sementes, né, que ficam ali no solo, que compõem o que a gente chama de banco de sementes, que permitem, né, geralmente são sementes que ficam muito tempo, são de espécies pioneiras. Essas sementes elas conseguem permanecer muito tempo no solo, né, por anos, décadas, né? E aí quando surge uma condição como essa que eu falei, né, uma situação pós-queimada, a queda de uma árvore no meio de uma floresta, abrindo uma clareira, faz com que a luz do sol atinja esse solo com essas sementes que estavam lá há tanto tempo. Bem, como essas sementes são de espécies pioneiras, elas só vão germinar se tiver sol. Então o sol chegou aqui, ó, no solo, elas germinam. Elas germinam e elas têm outra característica, crescimento super rápido, né? Pasto é assim, a gente olha, né, as gramíneas crescem rapidinho. Gramíneas são belos exemplos de pioneiros, né? Não são os únicos, eu falo toda hora, mas são bem representativos. Então são espécies de crescimento rápido, vida curta, cresce rápido, mas morre logo. Lembram que eu falei? São R estrategistas. Elas investem em reprodução, mas não em manutenção, por isso que morrem logo, tá? A vida é curta. E essas sementes, elas não vão conseguir germinar na sombra. Por isso que quando tem uma vegetação madura aqui, ó, sombreando, essas sementes elas não germinam. Elas vão ficar ali às vezes por anos ou décadas, até que aquele solo seja exposto por algum motivo. Uma queimada, uma abertura de clareira, né? Sei lá, qualquer motivo que seja, desmatamento, né, que o homem faz. Então tudo isso expõe as sementes de espécies pioneiras que vão voltar a colonizar aquele ambiente, para reestabelecer um processo de sucessão ecológica. Bem, acontece que as pioneiras chegam, né, e vão modificando o solo, o meio, como eu falei. Vai gerando uma certa sombrinha. E aí entram em ação plantas chamadas de secundárias iniciais, que elas são mais características de estágios intermediários da sucessão ecológica. Essas aqui, elas são intermediárias, ou seja, elas podem crescer tanto no sol quanto na sombra, tá? Então, uma condição intermediária ali entre sol e sombra, tá? Elas vão ter um crescimento mais ou menos rápido, não são tão rápidas quanto as pioneiras, né? Mas elas são mais lentas que as pioneiras, entretanto são mais rápidas do que as espécies climáxicas, né? Ou climáxicas, né? Que são as que vêm por último, tá? Elas têm uma vida média, né? Pensando em vida de uma planta, né? Vivem um pouco mais do que as pioneiras, tá? Até 35 anos, por exemplo, 25 a 35 anos. Elas ficam pouco tempo no solo, então elas aguentam ficar ali no solo, mas não por décadas, né, igual as pioneiras. Elas ficam ali por alguns anos no máximo, meses ou alguns anos. Então elas têm que germinar logo, senão não vingam. E vão germinar na sombra ou na luz, como a gente falou, né? Crescer e germinar nessa situação. São plantas intermediárias. E as plantas que chegam no final, que vão formar aquelas árvores, né, que são as espécies geralmente arbóreas, né? São as climáxicas. São plantas que só vão crescer na sombra, gente. Então não adianta, né? Se tiver um solo ali exposto com sol, não é toda arbórea que é climáxica, tá? Senão alguém vai falar, ah, então por que tem árvore no meio do pasto, do nada, que só tem uma ali? Existem espécies arbóreas que têm um crescimento mais rápido, que são mais pioneiras, né, do que climáxicas. Da mesma forma que existem espécies também de herbáceas e arbustivas que são climáxicas. Nem toda herbácea e nem toda arbustiva vai ser pioneira, tá bom? O que define isso são essas características aqui, ó, se ela é climáxica ou pioneira, né? Então, cresce na sombra é uma espécie climáxica, tá? Cresce lentamente é climáxica, né? Grande parte das arbóreas são assim, das angiospermas arbóreas. Elas têm uma vida média a longa, né? Eu considero aqui, né, a palavra média até um pouco, né, não errada, mas poderia ser uma vida média a longa, né? Porque vivem décadas, centenas de anos. Como eu falei para vocês, algumas vivem milênios, né? Alguns milhares de anos, né? O exemplo que eu falei, né, a sequoia, que é uma espécie milenar.
São sementes que permanecem pouco tempo no solo, né? Então, se ela só vive na sombra e fica pouco tempo no solo, assim que o fruto é disperso com a semente entrou no solo, em pouco tempo depois tem que germinar, senão morre, senão essas sementes elas não vingam, tá? E só vão germinar na sombra. Por isso que quando passa uma fogueira, cai uma árvore, abre uma clareira, né, o homem vai lá com a motosserra e sai, né, derrubando tudo, ou passa uma manada de elefantes no meio da floresta e sai derrubando aquele monte de árvore e de arbusto, não são árvores e arbustos que vêm logo na sequência. Por quê? Vai chegar muito sol lá no solo, e aí o sol não permite a sobrevivência das sementes, né, de clímax. Então vão reaparecer as espécies pioneiras primeiro, tá? Depois, né, de muito tempo, podem reaparecer essas espécies, né, climáxicas, que vêm através, né, da chuva de sementes, que são aquelas sementes que vêm pelo ar, por meio de pássaros, de mamíferos, né, ou pelo próprio vento, né, pela ação do vento, e aí podem se desenvolver, mas não naquele momento inicial, só depois de um tempo que o ecossistema já se desenvolveu, tá bom? Vamos lá, agora eu vou dar uma acelerada, tá, gente? Eu acho que eu já falei bem o que é sucessão, todo mundo deve ter entendido. Vamos diferenciar o que é sucessão primária e o que é sucessão secundária de novo. Bem, a sucessão primária ela sempre vai ocorrer em ecossistemas recém-formados, onde não tenha vestígio de atividade de seres vivos, né? Então, a sucessão primária ela sempre vai ocorrer em ecossistemas que não têm vestígio de ser vivo, né, que passou por ali antes. Pode até ter passado, mas não pode ter vestígio. Se tiver vestígio, né, se tiver resquício de comunidades anteriores, aí vai ser uma sucessão secundária. Para ser primária, não pode ter vestígios, né? Esses vestígios têm que ser eliminados ou destruídos. Bem, como eu falei para vocês, todo aqui, ó, o Penedo, para quem não conhece, né? Aqui é a curva do Saldanha e lá ao fundo, né, o Penedo que fica em Vila Velha. Se a gente comparar imagens, né? Aqui são imagens atuais, todas elas. Essa aqui que é mais antiga, né? Aí se a gente compara essa mais antiga com essas mais atuais, essa camada, né? Estão vendo essa formação verdinha aqui, ó, né? Essas partes todas verdes aqui, tá vendo? Ó? O morro ele era muito careca, né? Décadas atrás. Se a gente pega hoje já tem, né? Claro, a sucessão ecológica é um processo lento, principalmente a sucessão primária que ocorre nesses afloramentos rochosos. Todo morro que a gente vê assim, que é de pedra, gente, que é litólico, um solo litólico, rochoso, significa que são afloramentos rochosos mais recentes na idade da Terra, tá? Foram as últimas formações, afloramentos rochosos, né? Formações de magma que endureceram e ficaram expostos. Quando a gente tem um morro que tem muita vegetação, esse morro é mais antigo do que um morro como o Penedo, que é careca. Né? A gente sabe por quê. Porque para formar solo, isso leva muitos anos, né? Muito tempo. E, claro, como eu falei para vocês, é muito provável que daqui a alguns anos, né, algumas décadas, talvez algumas centenas de anos, a gente tenha uma comunidade vegetal muito maior aqui em cima do Penedo, porque lá está estabelecido o processo de sucessão primária. Ainda está acontecendo, ele está em desenvolvimento, beleza? Bem, vou dar alguns exemplos para vocês de sucessão primária. Então sucessão primária só vai ocorrer onde tem rocha mais jovem no planeta? Não, né? Vocês sabem que o planeta ainda está sujeito a atividades vulcânicas. Então, por exemplo, existe uma ilha lá na Islândia, no litoral sul da Islândia, chamado de Ilha de Surtsey, não sei se já ouviram falar. Essa ilha é considerado a ilha mais jovem, né, digamos assim, do mundo, porque ela sofreu um processo de erupção muito recente, né, e que desde que sofreu esse último processo de erupção vulcânica, não ocorreu mais nenhum, tá? Então o que aconteceu? Na ilha de Surtsey, um vulcão entrou em erupção. Opa, mas é uma ilha, tinha seres vivos ali? Tinha. Cara, mas o que vai sobreviver ao extravasamento de magma, de lava, né?
a lava vulcânica ela sai varrendo essa superfície toda da ilha e onde ela passa, ela mata qualquer ser vivo, né? Seja microscópico, seja planta, seja animal, ela saiu matando tudo. Então, depois que essa lava, que o vulcão entrou em erupção, essa lava, né? Isso ocorreu na década de 60, tá, pessoal? Então, aproximadamente 60 anos atrás, essa ilha ela sofreu a última erupção. Então, há 60 anos atrás, essa lava tomou conta da ilha, matou todo ser vivo, e de lá para cá, claro, né, essa lava resfriou, virou rocha, e como eu falei para vocês, a rocha, com o passar do tempo, ela vai sofrendo intemperismo físico, químico e biológico, e vai formando solo e vai permitindo a chegada e o estabelecimento de novas espécies. Então, de lá para cá, né, os pesquisadores têm acompanhado, inclusive essa ilha é usada como modelo para estudos de sucessão ecológica. De lá para cá, várias investigações têm sido feitas, acompanhamentos têm sido feitos para entender como que é o processo de sucessão ecológica primária, tá? Quais foram as principais adversidades, né, que as primeiras espécies precisaram enfrentar para conseguir chegar na ilha de Surtsey? E como elas devem ter chegado ali, né? Se tudo que tinha ali na superfície da ilha foi morto, né? Então, os primeiros desafios foram temperaturas da rocha, né? Vocês já devem ter andado em cima da pedra quando no sol a pino. A pedra ela esquenta muito rápido, chega a queimar o pé. Então você imagina, os seres vivos que chegam ali primeiro, eles têm que ser bem resistentes a temperaturas elevadas. Além disso, é uma ilha, né, cercada por mar. Então ali o estresse devido à salinidade é muito grande, então tem que ser espécies resistentes à dessecação, resistente à ação do spray marinho, né, que são aquelas gotículas de água salgada que chegam na ilha, no caso. Tem que ser resistente à ação do vento marinho, né? Então a brisa marinha bate forte ali, sai arrastando tudo. Então tem que ser espécies que consigam também suportar essa ação do vento. A ausência de nutrientes. Uma rocha, gente, claro que com o passar do tempo ela vira solo e o solo vai ter nutrientes, né? Mas inicialmente a rocha nua, a rocha crua, ela não tem nutriente disponível. Então, os primeiros organismos que chegaram ali, eles tiveram que se adaptar a essa condição, né, de ausência de nutrientes e uma baixa de biodiversidade. E aí eu pergunto para vocês, né, como é que será que chegaram então esses seres vivos? Gente, são vários, né, as teorias, né, e muita coisa não é teoria comprovada porque foi observado. Então, ó, podem ter chegado vários esporos e sementes, né, de esporos de líquens, de fungos, de musgos, sementes também, né, de pteridófitas, de angiospermas, chegam através do vento, né, principalmente esporos que são mais leves, podem ser carregados por quilômetros pela ação do vento. Além disso, esporos e sementes provavelmente chegaram pela ação de aves, né? Essas aves migratórias que ficam visitando o continente, voltando para ilhas, continentes e ilhas, elas trazem, né, muitas vezes essas sementes agarradas nas penas ou porque ingeriram e defecam na ilha, né? Então a semente cai ali e germina. Então as entradas foram principalmente essas, tá bom? E essas entradas de seres vivos permitiram a colonização superficial da rocha. Claro que inicialmente foram comunidades pioneiras, né? Lembram? Líquens, musgos, né? Que conseguem crescer sobre a rocha. E aí esses líquens e musgos vão formando uma matéria orgânicazinha que vai permitindo a chegada de herbáceas, gramíneas um pouquinho maiores, né? E com o tempo, né, obviamente, chegam angiospermas, gimnospermas de um porte um pouquinho maior. Então tá dando para acompanhar os processos as etapas da sucessão ecológica. Aqui tem algumas imagens, ó, do mesmo trecho, né, da mesma área da região da ilha de Surtsey, né, de um pedacinho ali. Observem essa fratura aqui na rocha, ó, ela é a mesma. Então, ó, na década de 70, na década de 80, de 90 e já aqui no ano 2000. O que dá para observar com o passar do tempo? Chegada de novos organismos. Ó.
Primeiro vieram líquens, como a gente falou, né, musgos, e aí deram lugar a pequenas herbáceas, gramíneas, né? E aí depois já chegaram algumas angiospermas também herbáceas, mas já foi formando um solozinho, né? Fino, mas um solo. E óbvio, né? Chegando espécies, as espécies vão chegando e oportunizando a chegada de novas espécies. Então, várias aves, né, começaram a visitar, se abrigar, nidificar naquele ambiente, né? Como a gente pode observar aqui, tá bom? Ao longo dessa sucessão de todos esses anos. Isso aqui é uma imagem, né, vista aérea, só para a gente ver, ó, na década de 60 e na década de 70, né? Só para a gente ver em uma década como que já variou. Aqui estão menos de 10 anos, inclusive, né? Mas em alguns anos, olha só como que já se desenvolveu a comunidade. Então aqui a gente tem, ó, um domínio de musgos, né? São essas plantinhas briófitas que conseguem viver e resistir em condições iniciais. E já algumas angiospermas, ó, em algumas ilhazinhas pequenas aqui, as moitinhas de angiospermas. E é lógico, né, hoje já está bem mais desenvolvido. Quem tiver interesse, pesquise lá, ó, Ilha de Surtsey, tá? Bem interessante, na Islândia. Exemplo de sucessão primária também é o que ocorre nas dunas. Aqui a gente tem o exemplo nas dunas de Itaúnas, né? Até mesmo lá nessa região de Restinga que a gente falou, é muito comum ter associado ali a formação de dunas. A gente tem as dunas do Lé, lá em Ponta da Fruta, né? Dunas também são considerados ambientes em que se desenvolve uma sucessão primária. Por quê, gente? Vocês sabem que as dunas, vocês sabem como são formadas as dunas, primeiramente, né? Vamos pegar lá a nossa região de Itaúnas. Quem já foi em Itaúnas dançar um forrozinho, né, com certeza atravessou as dunas, né, quando foi à praia. E vocês sabem que ali naquelas regiões onde tem as dunas de Itaúnas, é, é a antiga vila, né, o antigo vilarejo. O antigo vilarejo ele foi soterrado pela movimentação das dunas, né, movimentação da areia. E aí os moradores foram obrigados a se transferir para uma região mais interna, mais interior. Então eles atravessaram o rio Itaúnas, né? Atravessaram toda aquela região que tem uma vegetação, porque a vegetação, ela, inclusive a restinga, né? Ela ajuda a proteger o continente da invasão por areia. Hoje a gente sofre muito com invasão de areia alguns bairros de Vila Velha, por exemplo, né? Itaparica, Praia da Costa, tem época do ano que parece que a areia começa a invadir o asfalto, entrar ali na ventania, leva para as casas, para as ruas. Conceição da Barra, de norte a sul a gente tem isso. Por que que acontece isso, gente? Porque o crescimento imobiliário arrancou a restinga, né? Arrancou essa vegetação que a gente tinha de proteção na beira, no nosso litoral. E era essa vegetação que ajudava a conter a, esse espalhamento da areia, né, que a gente observa. Por quê? Como é que acontece? A formação das dunas, geralmente ela ocorre assim, tá, gente? Você tem a regressão do mar ou de lagos, né? Existem dunas que se formam nas margens de lagos grandes, né? Mas você tem a regressão do mar. O mar, na história do planeta, já transgrediu, ou seja, invadiu o continente, e já regrediu, voltou, né, em direção ao oceano aberto, N vezes. E toda vez que o mar transgride e depois regride, ele larga muita areia em cima do continente. E essa areia que foi depositada pela ação do mar, ela vai se movimentando devido à ação do vento. Então, por isso que as dunas mudam de posição, geralmente, né? O vento ele muda de direção e sentido, a movimentação da areia também. Então, as dunas elas vão mudando, né? Nunca é exatamente a mesma coisa. Acontece que na região litorânea, que você tem uma situação como essa aqui do esqueminha, você pode ter em regiões mais antigas, em geral são regiões mais distantes do mar, você tem já o estabelecimento de algumas espécies pioneiras, né, que conseguem, são plantas rasteiras, né, que vão começar a se desenvolver, elas conseguem resistir às altas temperaturas da areia, né, a elevada velocidade do vento, como a gente falou, a baixa umidade do ar,
a baixa disponibilidade de nutrientes. Então essas plantinhas mais rasteiras, essas pioneiras, são resistentes. Então elas começam a formar um agregado ali, ó, de vegetal. E aí vão se estabelecendo, vão crescendo, se reproduzindo, morrendo e vão formando matéria orgânica, ó. Toda vez que morre uma planta, ela vira detrito, matéria orgânica que vai se incorporar ao solo. E aí, com o passar do tempo, esse solo ele vai ficando mais estável e vai permitindo a chegada, ó, de plantinhas um pouquinho maiores, que são as intermediárias. E isso, com o passar dos anos, né, do tempo, ó, com o passar do tempo, permite o estabelecimento de uma comunidade cada vez maior. Essa vegetação que vai se estabelecendo aqui, ela serve de barreira e começa a conter a propagação da areia. Essa areia começa a se amontoar, ó, formando o que a gente chama de duna. Tá vendo? Ó, uma formação de duna aqui, ó, outra formação de duna começando aqui, ó. Então, entre as dunas vão se formando esses vales, né, que são nada mais são do que regiões de dunas antigas, regiões de arenosas antigas, que foram colonizadas por vegetação, né, que permitiram então a formação dessa comunidade, né, um pouco mais estável, que serviu de anteparo para a movimentação de areia. Então elas servem de barreira física. E aí a duna começa a se formar mais aqui, ó, perto do mar. É isso que acontece, essa é a dinâmica da sucessão que ocorre nas dunas, tá? Lá em Itaúnas, em qualquer formação de dunas. E por que é pioneira, vocês entenderam? Esse soterramento, gente, de areia, mesmo que tenha seres vivos, né, tenha vestígio de ser vivo aqui embaixo, o soterramento de areia quente, né, uma areia muito mineral, ela mata essa galera toda que ficou soterrada. Como não sobra vestígio, então a duna em si, essa duna de areia nova que formou aqui, ela é considerada um ambiente novo, recém-formado, para desenvolver uma nova comunidade, né, biológica ali. Então é uma sucessão primária. Sucessão secundária, como eu já falei, né, vai ocorrer em áreas que já foram ocupadas anteriormente por outras comunidades bem estabelecidas. Não só que foram ocupadas, mas que sobraram vestígios, né, dessa comunidade anterior naquele local. A gente pode dar como exemplo, né, a formação de clareiras em florestas, como eu falei, pasto, né, áreas agrícolas abandonadas. Ah, estou plantando meu café, deixou de render, abandonei. Aquela área, depois que você largou o café, abandonou, se você voltar lá depois de alguns meses, já vai ter um monte de erva daninha que cresceu. Se você voltar lá depois de alguns anos, já vai ter uma, né, já fechou o seu cafezal todo, já está impregnado de espécies arbustivas, algumas, né, muitas herbáceas, alguns arbustinhos já, e daqui a algumas décadas já forma-se uma florestinha, né? Isso é uma sucessão secundária acontecendo em um lugar que anteriormente já foi ocupado, né? E outro exemplo claro são as trilhas, né? Já viram? Nessa época do ano, nessa época do ano não, em período de pandemia, as áreas, né, as áreas de proteção ambiental, elas têm recebido muito menos visitas, né? Quando tem muita visita, aquelas áreas que a gente tem trilha no meio da mata, sempre ficam formadinhas, né? Porque tem o pisoteio, né, do pessoal que vai passando aqui, não deixa crescer, impede o desenvolvimento da comunidade, aonde foi aberta a trilha. Só que depois que você abandona, né, o que vai acontecer, gente? Tem banco de sementes aqui enterrado nesse solo, tem vários propágulos que vêm. Eu falei para vocês sobre chuva de sementes, né? Chuva, a gente usa o termo chuva de sementes por quando vem de cima, sementes, esporos que vêm de cima para baixo. E o banco de sementes a gente usa para aquelas que estão enterradas ali debaixo do solo, que ficaram guardadinhas ali anteriormente. Quando você tem a exposição dessa região, né, e ela para de sofrer perturbações, essas sementes que chegam e que já estavam ali começam a germinar. E aí essa trilha começa a se fechar. Isso é um outro exemplo claro de sucessão secundária. Aqui, pessoal, um exemplo, né, de uma sucessão, né, eu coloquei aqui algumas situações que geram sucessão secundária. Então, só reforçando, né, consiste na invasão de um hábitat por plantas e animais onde anteriormente já existiu vida. Então, quando a gente fala em desmatamento, né, em queimadas, né, em alagamentos,
que destroem parte da comunidade que tinha no local, e aí depois que essas perturbações elas passam, essa comunidade ela volta a a se desenvolver. Então isso é o processo de sucessão secundária, tá? O desaparecimento da vegetação anterior pode ter sido provocado por causas naturais ou antrópicas, né? Como eu falei para vocês. Uma queimada, por exemplo, tem ecossistemas que sofrem queimadas naturais por causa da condição climática, né? O próprio cerrado brasileiro, né? Então a gente tem as formações de cerrados na período, o cerrado ele já forma aquela matéria orgânica que vai se acumulando no solo e funciona tipo um feno, sabe? No período de estiagem, período seco do ano, aquilo seca muito e qualquer início de combustão faz com que que aquela matéria orgânica funcione como um combustível voraz. Aquilo ali começa a pegar fogo. E aí ocorre uma queimada generalizada, naturalmente. No cerrado a gente até chama, né? Fala que o bioma, o ecossistema é adaptado a isso, né, essa condição, e a vegetação tem estratégias para sobreviver a essas queimadas, né? Então, depois de uma queimada, tudo que está na superfície vira cinzas, só que existem sementes chamadas de sementes de fogo. É de fogo, tá? Não é de fogo chapado, não. Então, essas sementes de fogo, elas ficam debaixo do solo e elas só germinam depois que passa um incêndio, uma queimada. Porque o aumento da temperatura e posteriormente a redução da temperatura, quando acaba a queimada, faz com que o tegumento, que é a casca dura dessas sementes, trinque. E aí, depois que trinca a casquinha da semente, entra um pouquinho de umidade e essas sementes começam a germinar. Então, são as pioneiras que estavam ali armazenadas no banco de sementes, preparadinhas para ressurgirem depois de um incêndio, para reestabelecer os cerrados, né, a vegetação de cerrado. Além disso, tem várias raízes que são resistentes, né, ao fogo, né, que ficam ali, queima a parte de cima, mas os rizomas também, né, que são caules adaptados que ficam debaixo da terra para também se proteger do fogo. E aí depois que o fogo passa, rapidamente eles rebrotam, né? Isso é uma outra estratégia. Enfim, várias situações levam à sucessão secundária, né? Como eu falei, além dos incêndios, a exploração florestal, exploração agrícola, né? O desmatamento para a criação de pastagens, tudo isso é sucessão secundária. Um outro exemplo de sucessão secundária é a formação de brejos. Gente, um brejo geralmente ele é formado a partir de um ambiente aquático, como uma lagoa, que com o passar do tempo tende a se transformar num ambiente terrestre. Vocês já repararam que todo o ambiente aquático, né, rios, lagos, lagoas, aquáticos continentais no caso, né? Eles tendem a acumular sedimentos, né? Imagina aqui, o fundo de um lago. Então a gente chama os processos que vêm de fora, a gente chama de halogênicos. Os processos internos são os autogênicos. Vocês já repararam que os ecossistemas aquáticos, eles se formam no continente onde você tem uma depressão no terreno e enche de água, né? Porque aí você pode ter afloramento de lençol freático, né? A água que escoa superficialmente tende a encher essas depressões. Só que com o passar do tempo, o que vai chegando nesse lago, nessa lagoa, nesse alagado, não é só água. A água ela vem lavando as regiões, né, marginais e vem trazendo muito sedimento. Então, com o passar do tempo, ocorre o quê? Deposição de sedimento aqui no fundo desse lago, dessa lagoa. E aí, esse lago, essa lagoa vai se tornando mais raso, cada vez mais raso. Aí a vegetação ribeirinha, ela começa a invadir o centro desse lago, que agora não é mais um lago, virou um brejo, né? E o fim desse brejo é ser totalmente soterrado por sedimento e virar um ambiente terrestre. Olha que interessante, gente. Ou seja, a sucessão ecológica em lagos, em ambientes aquáticos, é uma sucessão secundária que tende a transitar, né? Tende a modificar o ambiente aquático e transformar ele em um ambiente terrestre. Olha, é bem interessante, né? Essa sucessão que ocorre na formação aí dos brejos. Então, o início, vem plantas aquáticas, né? Enquanto tem água e vai ficando mais raso, então tem luz até o fundo, né? As plantas elas vão invadindo esse lago
que vai estar se tornando um brejo, né, uma região brejosa. Essas plantas inicialmente elas têm que ser aquáticas porque elas têm que suportar um solo alagado. Vai acumulando sedimento, como eu falei, que vem das bordas, das margens, para dentro desse laguinho. E aí as macrófitas, que são as plantas aquáticas, elas começam a se desenvolver também no centro desse alagado. E isso vai finalizar com o desaparecimento da lagoa, tá? E aí as plantas que vão invadir depois que sumiu a lagoa são plantas terrestres. E ali vai se estabelecer a sucessão, né, a sucessão secundária no ambiente terrestre, tá? Deixou de ser aquático e passou a ser terrestre. Aqui eu coloquei alguns fatores que influenciam nesse processo, né, na formação, na sucessão em brejos. A extensão da lagoa, né, quanto maior e mais funda, mais demora para esse processo acontecer. Então, profundidade, né, ligação com outros corpos d'água. Então, se é um lago, uma lagoa, um brejo que é conectado a um rio, né, vai chegar mais água, mas vai chegar mais sedimento também. Então, isso pode influenciar na velocidade com que ocorre esse processo de sucessão. E a luminosidade, né, que vai variando de acordo com a profundidade, né, à medida que vai ficando mais raso o ecossistema. Outro exemplo de sucessão secundária, já falei, mas aqui só ilustrando, né? Aqui na situação A você tem a área original, você tinha uma vegetação clímax, né? Então, por algum motivo, essa vegetação foi desmatada, né? Removida, e aí ficou desse jeito aqui. É secundária porque a gente sabe que debaixo desse solo tem sementes, tem propágulos, né? Podem ter ficado algumas raízes. E aí, depois de abandonada essa área, o que vai acontecer? Vão chegar as primeiras pioneiras ali, ó, que vão rebrotar aqui a partir do solo, né? Chegou mais luz, então a comunidade pioneira começa a se estabelecer, tá? Aqui em C. Em D e E, aí começam a chegar as intermediárias, né? Então, essas duas situações aqui representam uma comunidade intermediária. E qual que é a tendência de uma sucessão secundária que ocorre num campo de cultivo abandonado? A tendência é que forme algo muito parecido com o que era originalmente, né? Então a tendência é que essa sucessão ela vá em direção ao que ela era antes, ok? Claro que isso demora bastante tempo, né? Não é desmatar e achar que, né, em poucos anos vai, não. Então, como a gente viu aí, dependendo do solo, das condições climáticas, né, e da região geográfica, isso pode demorar de décadas a centenas de anos, em se tratando de uma sucessão florestal, né? Aqui é uma sucessão em floresta tropical temperada, né? Que a gente está vendo aqui a presença de pinheiros. Então aqui ó, a gente tem ó, após um ano que o cultivo foi abandonado, né, tinha uma plantação lá, monocultura, abandonei minha plantação lá do jeito que ficou, eu deixei. Então depois de um ano vai ter bastante capim que vai invadir, que são pioneiras. Né? Depois de 2 anos, arbustos, tá vendo? Com um porte um pouquinho maior, também são pioneiras. Né? 3 anos, continuam os arbustos predominando lá, então aqui a gente só tem a vegetação herbácea até aqui. Até os primeiros 15 anos, o que vai predominar é o extrato herbáceo. E aí começam a chegar algumas arbóreas, né, tipo pinheiros, isso para floresta temperada, né? De 25 a 50 anos, chegam aí, né, os pinheiros começam a dominar, então uma fase intermediária, e com 150 anos se estabelece uma floresta, né, ou uma comunidade clímax, com predomínio de arbóreas, tá? Tá vendo? Então demora muito tempo. E isso aqui, por se tratar de uma região de clima temperado, demora mais ainda. Aqui, a gente que está em região tropical, às vezes não chega a centenas de anos, né? Mas algumas décadas, com certeza, né? A gente vai, né, para formação de uma formação de floresta ombrófila densa, de um pasto abandonado, né? Vão lá ser algumas décadas, 30, 40 anos, por aí, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações. Vocês que são, né, que vão trabalhar com produção agrícola, né, produção animal, tem que ter muito juízo de como vocês vão trabalhar, né, das alternativas que vocês podem ter também, no sentido de não precisar desmatar, porque o que vocês precisarem abrir de novo, de
né, pastos novos, áreas novas para agricultura, são regiões que são degradadas e que vão ficar, né, décadas para regenerar depois que você abandoná-las, né? Então, isso é importante de ser analisado. Outro exemplo de sucessão secundária, pessoal, né, como a gente falou, pós-queimada. Já falei, vou passar bem rapidinho, né? As queimadas podem ocorrer naturalmente, como ocorre nos cerrados, ou devido à ação do homem, né? Tem muito homem aí botando fogo. Vocês viram há 2 semanas atrás aquele maluco, nem lembro de onde ele era, que botou fogo no carro para ganhar o dinheiro do seguro, né? Só que foi descoberto, está respondendo por vários crimes, inclusive crime ambiental, porque quando ele botou fogo lá no carro dele, a chama se espalhou e foram hectares e hectares, né, dizimados pela ação do fogo. Então o cara tá ferrado lá, né? Então a ação, claro que a intenção dele era só o carro, né? Mas isso não minimiza a culpa. Ele assumiu o risco e fez a cagada, vai pegar aí uns 15 anos de cadeia. Enfim, tem muitas queimadas que são colocadas para abrir pasto mesmo, para a área de pastagem ou áreas para cultivo. Não é o método mais seguro, porque o fogo é difícil de controlar, né, gente? O cerrado, ele é adaptado para isso. Naturalmente, né, o próprio bioma, ele consegue reverter essa situação. Mas a gente sai botando fogo aqui, gente, né, ainda mais em regiões como o bioma Mata Atlântica e outros biomas aí, né, na Amazônia. Cara, que doideira, né? Que falta de responsabilidade. A chama ela é incontrolável e isso pode causar prejuízos severos e a regeneração ela não vai ocorrer como deveria, porque as espécies daquele bioma não são adaptadas ao incêndio, né? Se foi um incêndio artificial, ferrou-se. Como eu falei, para os ambientes em que isso é comum e a vegetação, né, a comunidade é adaptada, existem sementes de fogo que vão conseguir germinar, né? E a própria queimada as cinzas que são geradas pela queima de matéria orgânica servem como fonte de nutrientes para o solo, que se depositam ali em cima do solo, né? E aí depois da queimada, essa área vai ser colonizada por uma vegetação mais rasteirinha, né? Que são as pioneiras. Depois aparecem animais, aí chegam arbustos e árvores, se restabelecendo então a comunidade clímax, tá? Essa sucessão pós-queimada também vai depender muito da presença do banco de sementes, das camadas do solo, né? De como aquele solo está estruturado, da sazonalidade, dependendo da região, se é uma região tropical ou temperada, né? Da dispersão, a dispersão ajuda muito na chegada de propágulos que vêm de ecossistemas vizinhos, né? Que ajudam também no desenvolvimento da nova comunidade, né? Aqui o exemplo de sucessão secundária também, quando se formam clareiras no meio da floresta. Eu falei para vocês que clareiras podem ser formadas por vários motivos, né, gente? Clareiras, tá vendo? Ela geralmente fica assim, ó. Você tem floresta densa aqui, ó. Do nada você tem uma área que foi aberta aqui. E aí qual o motivo? Clareiras podem ser abertas pela ação de, por exemplo, lá na África, quando migrações de animais de grande porte, como elefantes, gnus, né, saem derrubando tudo que tem na frente, inclusive as árvores, né? E aí essas árvores caem entrelaçadas a cipós e saem arrastando a galera toda e forma-se então essas clareiras, tá? Pode ser devido à ação de raios, né, que caem, derrubam árvores saem também derrubando tudo. Pode ser devido à ação do homem, como a gente falou. O fato é que quando se formam clareiras numa floresta, né, começa a chegar luz onde não tinha. E aí o que vai acontecer? As pioneiras que estavam guardadinhas ali durante anos, décadas debaixo do solo, voltam a germinar. E aí volta a se restabelecer a sucessão aqui, secundária, obviamente. Então vem as pioneiras, depois as secundárias, até fechar novamente isso aqui e ficar bem parecido com o que é aqui no entorno, né? Claro que leva tempo. A gente já falou sobre essa questão das plantas, lógico, né? As plantas que vão crescendo no final são plantas de sombra. No início, aqui, ó, quando abriu a clareira, as pioneiras, que são plantas de sol, e aí elas vão modificando o ambiente, vão crescendo e sombreando e vão permitindo, né, o desenvolvimento das plantas de sombra que vão voltar a preencher aquele ambiente, tá?
Galera, para finalizar, eu trouxe essa tabelinha, é o último slide, tá bom? Para a gente finalizar. Essa tabelinha, ela resume todos os processos que a gente falou no início, que eu falei durante a aula, e que vocês têm que saber com relação à sucessão ecológica, né? Então vamos só repassar, porque eu já acabei falando também, né? Composição de espécies. O que vai acontecendo ao longo da sucessão? Então aqui a gente está falando de tendências. Lá no início eu comparei, né, o início com o fim. Aqui a gente vai falar em tendência, né? O que aumenta, o que diminui. Composição de espécies. Muda, né, rapidamente no início e depois lentamente. Mas essa composição, ela, apesar de mudar, né, a diversidade, como a gente falou, ela aumenta, tá? Atingindo o máximo lá no clímax. A gente fala que o máximo de diversidade é no clímax, mas há controvérsias. Existem alguns estudos de alguns processos de sucessão ecológica que mostram que a maior diversidade ela vai ocorrer em fases intermediárias, tá bom? Então eu melhoraria isso aqui, né? Eu colocaria que a maior diversidade, ela aumenta, né, com o passar do tempo, mas o máximo é atingido ou na fase intermediária ou na clímax, tá? Muitas vezes é na intermediária. Porque na fase intermediária a gente tem tanto espécies que são mais tolerantes lá às pioneiras e já começa a incluir espécies intermediárias e às vezes até finais. Então, a fase intermediária ela reuniria essa maior diversidade. Não quer dizer que tem maior quantidade de indivíduos, mas diversidade é possível que ocorra em fases intermediárias ou finais, depende da sucessão. O tamanho dos indivíduos, vocês repararam, né? Tende a aumentar. Compara uma pioneira com uma secundária tardia, né? Uma gramínea com uma árvore, né? Claro que aumenta o tamanho. A biomassa total, como a gente falou, a tendência é aumentar. A produtividade primária bruta, ela aumenta no início e depois estabiliza, né? Então a produtividade primária bruta, como eu falei com vocês, ela vai aumentar, mas ela aumenta muito pouco lá no final e já estabiliza, porque a biomassa máxima que é comportada, que o ecossistema consegue comportar, é atingido. Mais que aquilo não dá, né? Não tem energia para sustentar mais que aquilo. Os fatores limitantes, eles não deixam, né, que passe daquele ponto. Por isso que existe um máximo, né, um limite aí na sucessão. A respiração da comunidade aumenta, e isso faz com que, né, se a produtividade primária bruta ela aumenta, mas ela vai estabilizar lá no final, e depois a respiração vai continuar aumentando, a gente fala que a produtividade líquida, que é a diferença entre da bruta menos a respiração, ela tende a ser grande no início e ela vai reduzindo, né, aos poucos, principalmente no final, vai ocorrer quase um equilíbrio, né, porque a taxa de fotossíntese no final se equipara à de respiração. Ou seja, a comunidade ela produz o que ela consome, ou consome o que produz, né, a mesma coisa. A razão fotossíntese e respiração. No início já falei, né, a fotossíntese é maior do que a respiração. Isso, gente, para sucessões que a gente chama de autotróficas. Sucessão autotrófica é aquela sucessão em que chegam primeiro ali os organismos autotróficos, né? Existe uma coisa chamada sucessão heterotrófica, que são mais raras, mas ocorrem também, né? São as exceções. Por exemplo, um valão, né? Quando você passa na beira do valão, aquele cheiro de ovo podre. Ali naquele valão existe principalmente bactérias e protozoários, que são organismos heterotróficos. Ali quase ninguém faz fotossíntese. Então ali o consumo de oxigênio é muito maior do que o que é produzido. É uma exceção, é o que a gente chama de sucessão heterotrófica. Mas aqui para a gente, que a gente está focando na sucessão autotrófica, foi o que a gente falou a aula inteira, no início a fotossíntese é maior que a respiração e no final, né, se equiparam, como eu falei aqui. Cadeias alimentares, elas vão ficando mais elaboradas, né? Elas deixam de ser lineares e passam a formar teias mais complexas, porque aumenta o número de nichos, aumenta o número de hábitats, né, que a gente falou, e tudo isso vai contribuir para essa complexidade. Aumenta o número de interações ecológicas. Ciclagem de nutrientes vai aumentando também e se torna mais rápida. No início, gente, a ciclagem de nutrientes ela depende muito da entrada de nutrientes externos.
Com o passar do tempo, que a comunidade ela vai crescendo e vai aumentando a biomassa, a ciclagem ela vai se tornando mais fechada, mais interna e mais rápida, tá? Ela se autossustenta. E com relação à conservação dos nutrientes no ecossistema, vai aumentar, né? Como eu falei, a maior biomassa da comunidade vai fazer com que os nutrientes circulem de uma forma mais fechada. Não vai depender muito de entradas externas, né? O que tem internamente é mais importante do que essas entradas, ok? Bem, eu acho que é isso, né? Eu passei o assunto sucessão ecológica no material texto de vocês, passei outros materiais complementares e mais fáceis de ler. Mas esse assunto também está lá no capítulo 6 do livro de vocês, tá? Ciência ambiental. Beleza?